Meu nome é João Carlos Prudêncio. Nasci em 20 de novembro de 1940, às 7 horas da manhã. O que me trouxe aqui foi sempre aquele costume, aquele hábito que eu tenho de sempre olhar, verificar prédios antigos e prestar atenção em tudo que me rodeia. Estava eu aqui no museu, visitando essa exposição, bem devagar, como é o meu costume, quadro por quadro. Olhava os prédios e olhava atrás dos prédios. Então, esse termo, visível e invisível. Visível era o prédio que eu olhava, e invisível era a minha adolescência atrás desses prédios. Então, um prédio marcante para mim foi o Hospital de Clínicas, porque, como eu disse, eu sou de 40, então na década de 50, quando eu tinha 53 anos, 52, então eu passava ali pelo Hospital de Clínicas e observava aquela obra faraônica, mas nem sabia que ali seria o Hospital de Clínicas. Então, o invisível, que eu olhava ali naquele prédio, era a minha adolescência. Então, eu olhava atrás daqueles prédios, o que havia. Então, me chamava a atenção que ali era o Hospital de Clínicas, e depois do Arroio de Dilúvio, Porto Alegre tinha o que chamava Forno do Lixo, onde todo o lixo de Porto Alegre, dos bairros, eram queimados ali atrás. Então, vocês poderiam imaginar o que era o cheiro, né, que percorria no bairro Santana, nesses bairros adjacentes. Ali eu fiquei tempo observando, lembrando também das pescarias que eu fazia no Arroio de Dilúvio, que o Arroio de Dilúvio foi retificado. Ele não era assim, ele era todo em curva. Então, ali atrás eu fazia minha pescaria, ali eu pegava lambari, traíras, tudo ali no Arroio de Dilúvio. Que não havia a poluição que tem agora, né? Que ele inicia lá em cima, no Parque Saint-Hilaire. Então, na época da desovas, então os peixes subiam o Arroio de Dilúvio e lá em cima. Então, a guri, na época, a gente ficava ali, à espera deles. Depois dali, eu fui vendo outros quadros. Mas antes disso, antes de eu entrar aqui, observar o museu, eu fiquei olhando. Porque o prédio onde era o museu agora, era um prédio de laboratórios de análises de solos de concreto da engenharia. Então, neste prédio, eu estagiei durante 1 ano, aprendendo toda a tecnologia que havia na época, que até agora tem continuidade. Quando eu entrei no prédio de laboratório, ele também observava que era um prédio antigo, e tinha toda aquela construção antiga, né? Adjacente dessas que tem aqui, é o prédio da reitoria, mas que, na época, me chamava a atenção. As paredes, lá dentro, tudo me chamava a atenção. Quer dizer, eu sem querer, talvez eu estaria ali agora num prédio que seria um museu. Estaria trabalhando num prédio que mais tarde seria um museu. Ele não foi destruído, ele ficou invisível. Mas ali onde ele estava, agora tem um museu. Um museu que diz toda a fotografia da área. Do prédio de medicina, do direito, prédio da engenharia. Então, de frente ao prédio de engenharia, também, invisível, tinha o que a gente chamava que era onde tem agora, não, onde havia o necrotério. Bem de frente ao prédio de engenharia, havia o necrotério. Então, era marcante para mim ver tudo isso. Bom, uma coisa também que eu jamais imaginava foi pertencer aos quadros da universidade.
porque eu trabalhava no DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Esse órgão é responsável pelas barragens, pela proteção contra cheias, esse Muro da Mauá, Castelo Branco, as bombas existentes, tudo isso pertencia ao DNOS. E quando o Collor extinguiu o DNOS, eu fiz um currículo, e onde eu fui parar? Na universidade. E 3 anos eu trabalhei na universidade. E esses 3 anos que eu trabalhei, eu observei tudo que antes me faltou observar na universidade. Os prédios antigos, o palácio que eu vi a foto ali, o Palácio da Redenção, quem construiu. E quando entrei na universidade, eu fui um dos últimos a ser requisitado foi requisitado para o Centro de Ecologia. E eu fiquei assim, mas barbaridade, Centro de Ecologia? Mas o que eu vou fazer no Centro de Ecologia, né? Porque toda a minha vivência foi tudo na engenharia, né? Auxiliar de engenheiro, então, Centro de Ecologia. Muito bem. Aí eu fui designado para o Centro de Ecologia, mas os que estavam aqui esperando para ser requisitados para os órgãos da universidade, eu fui o último a ser requisitado. Então todos os dias eu vinha, assinava o ponto e ficava esperando, ninguém dizia nada. Todo mundo foi designado, mais ou menos uns 30 colegas que estavam ali, de outros órgãos também. Aí um dia eu perguntei para ela, por que essa demora estava assim, né, para a gente ser requisitado? Não, senhor, não se preocupe, é que o reitor, ele está viajando. Então ele resolveu então que o senhor ia trabalhar no Centro de Ecologia. E o reitor, na época, era o fundador do Centro de Ecologia, o falecido, faleceu há pouco tempo, Tristan Dick. Então eu fui para o Centro de Ecologia. Então nesse Centro de Ecologia, para mim foi um desbunde, porque eu jamais imaginava o que era a ecologia. E eu que passei mais de 30 anos lidando com concreto, com obras, com canteiros de obras, né, com construção, com ferragens, com tudo. De repente eu me encontro com o Centro de Ecologia. E eu fiquei observando. O Centro de Ecologia fica no campus da universidade, na parte lá de cima. Então, para chegar lá, na época não havia ainda ônibus que ia até lá em cima. Então, lá havia Centro de Ecologia, Informática e depois a Física. Mas então eu contei, eu subia 116 degraus do campus até lá em cima, Centro de Ecologia, todos os dias, durante 3 anos. O último ano é que os ônibus chegaram lá em cima. Bom, nesse Centro de Ecologia me chamou muita atenção. Eu fui para o campo, eu fui trabalhar mais junto com o geólogo, então me chamou a atenção que eu parado assim, então aqueles alunos do Centro de Ecologia, que é um centro de professores, todos graduados, né? Onde eu tenho muitos amigos marcantes, Centro de Ecologia. Então, o que me chamou a atenção a primeira vez que eu fui para o campo, então a professora pegou uma estaca, aquela estaca que a gente marcava nas obras, ela pegou a estaca e tirou a estaca para cima. E a estaca caiu assim num gramado. Naquele gramado eles fizeram um quadrado, e os alunos se agacharam ali e começaram a pegar planta por planta. Trevo de 4 flores, trevo de 3 flores, aqueles capim, e olhando aquilo ali, né, eles estudando, passamos o dia inteiro. Eles escolhiam aquilo e botavam uma parte, escreviam. Eu disse, meu Deus, o que é uma vivência, né? Eu jamais ia imaginar que ia estar ali no Centro de Ecologia. Me chamou a atenção. Também ali descobri várias coisas. Fui saber também que toda a banha que vai para o Japão, que é distribuída aí pelo país inteiro, pelo país não, pelo exterior, passa tudo pelo Centro de Ecologia. Através da banha de uma galinha, eles verificam da banha de uma galinha, através de estudos, de laboratórios, verificam o que foi que aquela galinha comeu. Se a serragem que ela comeu, se tinha agrotóxico na serragem da galinha, na banha da galinha. Então eu faço esse estudo aqui e depois vai para o Japão. Lá, os japoneses estão esperando também. Pego a banha do frango e vou estudar toda aquela característica do frango.
Contraste. Eu, da engenharia, contraste com a ecologia. Também o estudo dos peixes. Estudava os peixes, tudo que os peixes se alimentavam, tudo aquilo que hoje eu vejo no canal 51 da NET, eu vi lá no Centro de Ecologia. Também, através do Centro de Ecologia, fui conhecer um lugar que eu nunca imaginei que a universidade teria, uma fazenda. Aí eu fui para a fazenda. Lá observava tudo, aqueles banhados, aquela área grande. E eu, como curioso que eu sou. Aí iniciou toda a minha vivência dentro da universidade. Universidade, como eu disse, que eu moro perto, e passava todos os dias. Quantas vezes eu passei de frente à reitoria? Quantas vezes eu passei de frente, no tempo dos bondes, passei de frente à medicina? Pois eu fui entrar dentro da medicina à procura de trabalho, de ecologia, porque o Tuísco Indique, o reitor, que foi 2 vezes reitor, ele também foi diretor da medicina. Então, às vezes, eu ia designado lá, por alguns dados lá na medicina. Então, nesses 3 anos, uma vivência muito grande dentro da universidade. Também conheci os prédios que estava vendo ali embaixo. Também marcante para mim foi onde é a ESEF agora. Então, é aquela ESEF no Jardim Botânico. Quando eu era guri, também nos anos 50, a gente pegava as fundas na época e ia caçar passarinho por ali. Porque não existe os prédios que tem agora, era tudo um vazio enorme. Então a gurizada saía daqui do bairro Santana, atravessava Petrópolis, e ia lá no Jardim Botânico. Pegava passarinhos, se desviar dos pássaros, né? Como é que se diz, aqueles pássaros que atacavam a gente, né? A gente ia nos ninhos. Então foi uma vivência muito grande na universidade. Também fui conhecer, dentro da universidade, fui conhecer a sede Tramandaí. Fui conhecer também a sede também, como é que se diz, a sede que a URGS tem, depois de Capão de Canoa, Capão Novo. Fui conhecer também aquelas, como é que se diz? Aquelas construções, como é que se diz? São 7 prédios. Não esqueço o nome agora. Então também observava aonde ficou, o ponto que ficou do mar, né? Então ali também um lugar muito aprazível, muito de encontro com aquela outra parte que eu fui conhecer, da ecologia. Então, sem querer, eu comecei a observar mais ainda a parte ecológica, que antes eu não reparava, né? Então, eu reparava toda a parte ecológica na volta daqueles prédios lá do Capão Novo. Então, isso me abriu mais a minha mente para esse aspecto da ecologia. Então, é como eu tenho comigo assim, ó, é uma filosofia própria que eu adotei. Que engraçado, eu com meus 68 anos, a filosofia que eu adotei, que é para mim, né, que é o seguinte, que tudo gira em torno de percentagens, 100%, um século. Então, a gente também vive uma percentagem. E a minha percentagem agora é 68%, de 100%. Não sei se eu vou fazer um século. Mas nesses 68% eu vi tantas coisas que eu jamais imaginava ver. E os meus caminhos foram abertos. Foi aqui onde está localizado o museu. Porque é ali que eu adquiri meus conhecimentos de engenharia, que o meu órgão depois, de uma grande cheia que houve em Pernambuco, em Recife, um dos laboratoristas que foram requisitados fui eu. Se não, quando de repente, o meu chefe disse para mim, Prudêncio, não é para ser Prudêncio, tu vai ter oportunidade, Prudêncio, de abrir mais os teus caminhos. Como assim, chefe? Olha, Lívia, tu arruma as tuas roupas, porque amanhã tu vai para o Nordeste. Era inverno. Para o Nordeste? O Nordeste que tanto eu queria conhecer, né? Que não tinha oportunidade, porque é caro. De repente, tu vai para o Nordeste. Mas como que eu vou para o Nordeste? Não, tu vai para o Nordeste, houve uma cheia, então eu estou requisitando laboratorista. Então, eu te requisitaram para te fazer um estudo lá de uma barragem que vai ser feita lá, e eu fui para o Nordeste.
A minha mente ficou tão confusa, e depois eu fiquei assim, na véspera de ir para lá, a minha geografia minha ficou perturbada, porque eu não sabia Recife, Pernambuco, fica depois da Bahia ou depois, ou antes da Bahia ou depois da Bahia? Fica na Paraíba ou Alagoas? Quer dizer, de repente a minha geografia ficou assim perturbada. Então eu fui, bom, Recife fica depois de Alagoas e Recife, depois de Recife vem a Paraíba. Então a minha geografia que ficou lá no ginásio, né, voltou toda à tona. Então eu me lembrei quando eu estudava no Julinho, que dizia assim que o nordestino é um forte. Então lá, por que eu fui saber que o nordestino era forte? Baseado na ecologia que eu tinha visto. A primeira coisa que eu cheguei lá, apesar de eu ter estudo de solos, eu observei o solo. Então o solo lá é vermelho. Então é por isso que o nordestino é um forte. Porque aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, tu atira qualquer semente e nasce. E lá não é assim, né? Lá o solo é vermelho, então não é qualquer semente que vai nascer. Tudo iniciou onde é o museu. Se não tivesse estado no museu, no antigo laboratório, eu não teria aquele cabedal de conhecimentos que eu adquiri para fazer essa viagem. Lá também se estendeu mais a minha mente, mais o meu conhecimento, dentro do percentual da minha existência.